Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar da análise contábil e a análise de valuation da empresa M. Dias Branco. Vamos começar falando um pouquinho do balanço patrimonial e um pouquinho da dívida da empresa. Bom, aqui a gente consegue avaliar a questão do balanço patrimonial da empresa, está belíssimo. O ativo total, que são todos os bens e direitos que a empresa tem a receber, está numa tendência de alta, até começando a ficar exponencial aqui, principalmente de 2017 a 2021, um valor exponencial que a inclinação para cima começa a ficar mais evidente aqui a partir de 2017. E o patrimônio líquido, que é o dinheiro investido pelos sócios e acionistas, que é essa barra cinza aqui, a gente consegue avaliar que está numa tendência de alta, ou seja, o patrimônio dos sócios e acionistas investidos na empresa está em processo de valorização. E um ponto importante, que o patrimônio líquido, que é o capital próprio aqui, que é o capital dos sócios acionistas, é superior desde o período estudado, todo o período estudado aqui ele é bem superior em relação à dívida total da empresa, que é o passivo total, que é representado pela barra laranja. Ou seja, o ativo da empresa é, por sua maioria, alavancado aí através de capital próprio, mas a gente consegue prestar atenção aqui de 2019 a 2021, o passivo total, que são as obrigações da empresa, está numa tendência de alta aqui, bem inclinando com força, ou seja, desses 3 últimos anos aí, a empresa vem se endividando, teve um aumento das dívidas da empresa. Bom, vamos falar um pouquinho do ativo operacional da empresa, que é o ativo que faz a empresa ser executada de fato, né? Bom, a gente tem, por sua maior parte, do ativo operacional da empresa está alocado nos disponíveis, ou seja, dinheiro em caixa. Em segundo está os estoques, ou seja, a empresa tem um volume forte aí de estoque para vender. E os contas a receber, que são as promessas de recebimento de clientes de vendas a prazo, que é 21%. Bom, aqui a gente tem a composição do ativo. A gente consegue avaliar aqui que o azul é o ativo circulante, o ativo não circulante é o laranja. A gente consegue avaliar que o ativo, a maior parte do que a empresa de bens e direitos ela tem a receber está no período de curto prazo. E a menor parte está para ser recebida a longo prazo, ou seja, a maior parte do que a empresa vai vir a receber está para ser recebido no período dentro de 12 meses, daí é muito positivo também. Bom, aqui a gente tem as disponibilidades, que é o dinheiro em caixa, vinha numa tendência de alta, aqui de 2012 a 2018, teve uma correção aqui entre 2019 e 2021, voltando a crescer com força, entre 2019 e 2020, perdão, voltando com força aqui em 2021. Bom, aqui a gente tem um contas a receber, vinha até num período bem equilibrado, com pouca variação de 2012 a 2017, voltou a crescer, pegar uma força aqui em 2018, começou a esboçar uma tendência de alta aqui de 2018 a 2020, tendo uma pequena correção aqui em 2021. Bom, vamos falar um pouquinho do passivo, que são as obrigações que a empresa tem a pagar com terceiros. A gente consegue analisar aqui que o passivo circulante, que é a barra azul, que é as dívidas que a empresa tem a pagar no período dentro de 12 meses, ou seja, a curto prazo. E a barra laranja, que é o passivo não circulante, que são as obrigações que a empresa tem a pagar no período acima de 12 meses. Bom, a gente consegue analisar aqui que vinha até com um certo equilíbrio aqui de 2012 a 2018, porém aqui o endividamento da empresa no período de curto prazo aumentou muito em relação ao período não curto prazo. Novamente, em 2020, essa diferença aumentou, ou seja, o volume de dívida da empresa ficou alto em relação ao longo prazo. Em 2021 aqui, eu acredito que a empresa fez alguma negociação, jogou essa dívida aqui para longo prazo. Quanto maior os prazos da dívida, melhor da empresa, que a empresa consegue trabalhar com folga financeira aí no seu fluxo de caixa. Bom, vamos falar um pouquinho da composição dos empréstimos da empresa, os empréstimos e financiamentos. De 2012 a 2018, aí, praticamente 50% da dívida dos empréstimos e financiamentos estavam alocados a curto prazo, e os outros 50% a longo prazo, né? E 2019, bem parecido com o passivo, né, total. 2019 aqui, a maior parte dos empréstimos e financiamentos foram para ser pagos no período de curto prazo. 2020 também. Menor parte essa diferença aumentou bastante em 2020. Em 2021, acredito que a empresa fez alguma negociação e jogou essa dívida aqui
Para longo prazo, a empresa fez mais captação de empréstimos e financiamentos, mas negociando essa dívida com um período acima de 12 meses. Bom, vamos falar um pouquinho da dívida bruta da empresa. Aqui é os empréstimos e financiamentos tanto a curto prazo quanto a longo prazo. A empresa vinha mantendo um nível equilibrado de empréstimos aqui com pouca variação de 2012 a 2018. A partir de 2019 aqui houve um aumento considerável aqui do endividamento da empresa de 2019 a 2021. Bom, aqui a gente tem a dívida líquida. A dívida líquida, a gente pega a dívida bruta menos o caixa da empresa. Se tiver do lado positivo, quer dizer que a empresa tem mais dívida do que caixa. Se está no lado negativo, quer dizer que a empresa tem mais caixa do que dívida. Isso é muito bom, quer dizer que a empresa tem mais dinheiro do que dívida. Foi o que aconteceu aqui em 2017 e 2018. Bom, vinha mantendo um equilíbrio de 2012 a 2019, mas porém aqui o endividamento da empresa cresceu considerável de 2019 e 2020 e teve uma correção aqui, o volume de caixa aumentou em relação ao total de dívidas da empresa, então teve uma correção em 2021 em relação aos dois últimos anos, 2020 e 2019. Bom, aqui a gente tem o retorno da dívida comparando com o CDI. Aqui é a participação da dívida no lucro operacional da empresa. Qual foi essa taxa de rentabilidade? Bom, e o CDI aqui, representado pela barra laranja, a gente consegue avaliar que se a empresa fosse investir esse capital investido de empréstimos e financiamentos em CDI, ela teria mais retorno do que com suas operações. Mas o importante é que a empresa vem tendo, a gente consegue avaliar aí que a empresa está com bons fundamentos em relação ao balanço patrimonial, mas assim o retorno que esse dinheiro investido nas suas operações não foram superior das taxas do CDI. 2021 aqui praticamente ficou dividido aqui entre a taxa de retorno do CDI e a taxa de retorno da empresa. Bom, vamos falar um pouquinho da situação financeira, começando com a solvência geral. Aqui é a capacidade do ativo total da empresa em relação ao pagamento do seu passivo total. Aqui o ideal, quanto maior, melhor. A gente consegue avaliar que o ativo da empresa cresceu em relação ao seu passivo total, aqui a capacidade de pagamento de 2012 a 2018, porém caiu consideravelmente aqui pelo nível de endividamento crescente da empresa aqui em 2019 e 2021. Bom, vamos falar um pouquinho da liquidez geral. Liquidez geral, nós pegamos o ativo tangível comparado ao passivo total da empresa, a sua capacidade de pagamento do passivo total. A gente consegue avaliar que de 2012 a 2018, o poder de pagamento do ativo tangível da empresa vinha no aumento constante, porém, a partir de 2019, novamente, que a empresa teve um aumento do seu endividamento, então reduziu aí essa capacidade de pagamento do ativo tangível. Bom, aqui a gente tem um liquidez seca, a gente pega o ativo circulante, menos os estoques, e fica só o ativo operacional praticamente, em relação à sua capacidade de pagamento à sua dívida a curto prazo. Esse poder de pagamento veio no aumento constante aqui de 2012 a 2018, mas como a empresa teve um aumento do seu endividamento em 2019 e 2021 e voltou a aumentar aqui em 2019 e 2020, voltando a aumentar aqui em 2021. Bom, aqui a gente tem a liquidez imediata, a gente verifica a capacidade do caixa da empresa de pagar do passivo circulante. Essa capacidade de pagamento vinha no aumento constante, a empresa vinha numa evolução positiva patrimonial aqui de 2012 a 2018, mas com o endividamento da empresa em 2019 e 2020, teve uma correção forte aqui, reduzindo a capacidade de pagamento do caixa, e em 2021 tendo uma recuperação. Bom, vamos falar um pouquinho da rentabilidade. A margem bruta, que a gente consegue verificar o percentual, a questão da rentabilidade da empresa é muito boa. A margem bruta a gente verifica que a rentabilidade do lucro bruto da empresa está aqui no patamar na casa entre 35% e 40%, traçando uma média aqui com pouca variação. Teve uma redução um pouquinho mais forte aqui em 2021, mas uma casa de 30%. Isso aqui para um lucro bruto é muito bom. Quer dizer que a empresa aí teve de despesa aí 70%, isso daí para uma indústria é muito, que envolve alimentos, indústria de alimentos, né, muito positivo.
Bom, aqui a gente tem a margem operacional, a gente pega o lucro operacional em relação ao total de receitas, qual é a rentabilidade desse lucro operacional. Está na casa aqui também dos 40% e 35%, mas vem numa tendência de queda aqui, que está chamando a atenção de 2017 a 2021, mas muito por conta a questão do aumento do endividamento das empresas, o aumento nas despesas, então acabou aqui impactando um pouquinho na margem operacional, mas está num patamar aqui 2021, num patamar de 25%, daí para uma empresa brasileira ainda é muito boa essa margem aqui de 25%, mas vamos esperar aí nos próximos anos que ela volte a crescer aqui, voltando aos anos anteriores aqui, próximo a 40% de rentabilidade. Bom, aqui a gente tem a margem líquida, que é a gente pega a rentabilidade do lucro líquido da empresa. Tá muito bom também, vinha numa tendência de alta aqui, um pouquinho tímida de 2012 a 2017 e vem numa queda aqui de 2018 a 2020 e tendo um aumento leve aqui em 2021, ficando num patamar de entre 35% e 30%. Isso daí para uma empresa, uma rentabilidade de margem líquida para uma empresa é muito boa. Bom, aqui a gente tem um ROI que a gente verifica que é o nível de rentabilidade da empresa de todo o capital investido, ou seja, os empréstimos e financiamentos e o patrimônio líquido, em relação ao lucro operacional da empresa. Bom, a gente consegue verificar que vinha numa tendência de queda aqui entre 2013 e 2016, voltando uma recuperação em 2017 e uma tendência de queda fortíssima aí nos últimos anos de 2018 e 2020 e 2021, como que a gente consegue analisar nas margens anteriores, nos slides anteriores, mas está aqui hoje em 2021 está na casa dos 6% de rentabilidade. Bom, vamos falar um pouquinho de valuation, que são os preços da empresa, o valor da empresa, né? Bom, aqui a barra laranja é o preço da ação, a barra azul é o VPA, que é o valor patrimonial por ação. Bom, o valor patrimonial a gente consegue verificar que está numa tendência de alta, e só que está na casa aqui próximo dos R$10, e a ação aqui em 2021 está na casa de uns R$25. Se a gente avaliar ainda a ação, o preço da ação está um pouquinho cara, mas de aspecto positivo, o valor patrimonial está numa tendência de alta, próximo aqui do preço da ação. Se chegar mais próximo, acho que dá um sinal de entrada. Quem quiser comprar aqui também seria uma boa, porque os sinais aqui estão próximos, aqui os preços estão próximos, né? Tanto do que a empresa oferece de valor patrimonial e o preço de mercado. Bom, vamos falar um pouquinho dos disponíveis por ação, que é o caixa da empresa, ou seja, o quanto que a empresa tem de caixa por ação. Está na casa aqui entre 4 e R$7 e está bem distante aqui do preço da ação em relação ao caixa da empresa, não dá um sinal de compra ainda. O ideal é sempre essa linha laranja ser inferior essa barra, essa linha azul. Se essa linha azul for superior à linha laranja, quer dizer que o mercado não entendeu ainda o valor da empresa. Mas como a gente consegue verificar, se o preço de mercado está superior ao preço dos indicadores aqui do valuation, quer dizer que o mercado já verificou que a empresa tem um bom valor fundamentalista. Bom, aqui a gente tem um capital de giro por ação e o preço da ação. Novamente também o capital de giro e o preço da ação não está dando sinais positivos aí de compra. O preço da ação ainda está bem superior em relação ao seu capital de giro por ação. Bom, aqui a gente tem o valor de liquidação por ação e o preço da ação também mostra que a linha está bem inferior a linha azul está bem inferior ao preço de mercado, então não está dando sinal de compras ainda. Bom, aqui a gente tem o histórico de preços das ações. Aqui se a gente consegue verificar, ó, aqui seria um ponto bom para entrar, né? Quem comprou aqui nesse período aqui, olha o tanto que a empresa valorizou, está passando por um processo de recuperação. Aqui entre 2018 e 2020, vamos esperar como que a gente consegue avaliar aqui no VPA. O valor patrimonial vem aumentando e o preço da ação vem diminuindo. Será que vai dar um sinal de compra? Vamos verificar e esperar. Mas acho que é arriscado ainda estar investindo
entrando no mercado, entrando nessa empresa agora, né? Ainda mais que ela está no processo aqui de queda do preço das ações, acredito que possa baratear mais. Vamos verificar o mercado aqui. O mercado aqui não está meio que rejeitando a ação, tá numa tendência de baixa fortíssima desde 2018 a 2020. Vamos verificar o que vai acontecer nos próximos períodos e analisar a empresa em relação aos fundamentos, balanço patrimonial, margem de rentabilidade. A empresa tem margens muito boas, mas vem decaindo aí nos últimos anos aí de 2018 a 2021, como a gente consegue analisar nas margens que nós estudamos, né, a margem bruta, a margem operacional e margem líquida, e no ROIC também. Isso demonstra que a empresa vai diminuindo o nível de lucratividade da empresa, diminuindo as vendas, aumentando as despesas e acaba impactando aí nas margens bruta, operacional e líquida da empresa. Bom, pessoal, termina a análise aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder estar se inscrevendo no canal já contribui muito para a continuidade do projeto. Espero ter ajudado de alguma forma. Um grande abraço, sucesso a todos e sejam sempre bem-vindos.